Reunião essa dedicada à Santíssima Trindade Excelsa, aonde neste momento o nosso glorioso, onipotente Deus Pai Criador desse universo já enviou a presença de muitos santos apóstolos, santos profetas, para estar conosco até o final da mesma. Contamos com a presença do santo profeta Rei Davi. Contamos com a presença do santo profeta Moisés. E contamos com a presença de muitos santos apóstolos e santos profetas, em companhia com a Mãe Virgem Maria Santíssima, em companhia também com a nossa querida Santa Avó Rosa e o santo profeta Irmão Aldo. Queridos irmãos, que as bênçãos do nosso Santos Onipotente, que abençoe todos nós aqui presentes, dando muita saúde, muita paz e muita prosperidade. E também neste momento, irmãos e irmãs, aqui presente, levamos nosso pensamento voltado a esses santos de Deus, para que possamos ser alimentados, fortalecidos, através da fonte da água da vida. A fonte da água da vida é a palavra, a doutrina desta igreja apostólica. Neste momento também, a minha saudação aos internautas, que a paz de Deus, a paz do reino dos céus, de Jesus Cristo e de todos os santos e anjos, que abençoe a todos os internautas que estão conectados a este canal da Igreja Apostólica. Irmãos, com esta paz, com este amor, com esta bondade infinita de participar de mais uma santa reunião da nossa adorada, venerada Igreja Apostólica, eu convido nossos irmãos, as nossas irmãs estão sentados para ficar em pé, por gentileza. Vamos cantar, queridos irmãos, queridas irmãs, o de número 1, Igreja Forte. Vamos orar, irmãos. Glorioso, onipotente Deus Pai Criador, graças te damos pela oportunidade que o Senhor concede a nós. Estamos aqui numa só fé, no só amor, no só Espírito, numa santidade perfeita, para participar desta santa reunião de oração. Contamos com a presença do Senhor especialmente, Pai, que a unção poderosíssima do Senhor recai sobre esta santa reunião, que possamos ser alimentados, fortalecidos através da mensagem desta igreja. Ó Pai, nós te amamos, te adoramos, te veneramos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Tem dado a saúde para o nosso corpo, tem dado a paz, a fidelidade, a consagração para a nossa vida espiritual.
Ó Jesus amado, não temos palavras para agradecer ao Senhor. Não temos palavras para agradecer a Senhora Mãe, Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa e o Senhor Santo Profeta Irmão Aldo. Estamos aqui reunidos nesta noite. Algum dos teus filhos, por motivo justo, Santa Vó, Santo Irmão Aldo, não puderam estar aqui presente nesta oportunidade, mas estão com o pensamento ligado, voltado a esta santa reunião, dedicada ao Espírito Santo do Pai. Ó Santo Profeta Irmão Aldo, servo de Deus, abençoa os internautas, para que ficam conosco até o final da mesma, para ouvir a palavra do reino dos céus, ouvir a palavra desta igreja, ouvir a palavra também do nosso santo profeta Irmão Aldo. Santo profeta Irmão Aldo, eu como mensageiro do Senhor, eu entrego esse santo trabalho, Santo Irmão Aldo, aos cuidados do Senhor, aos cuidados da Senhora Santa Vó Rosa, que é o nosso Santo Espírito Consolador, e deu conforto a todos os membros que vieram para ouvir a palavra do reino dos céus, e deu conforto espiritual também a todas as crianças, a todos os jovens aqui presentes, amados irmãos aqui presentes, e os internautas também, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, e de todos os santos e anjos, declaramos que está iniciada a nossa santa reunião de oração, hoje e eternamente. Amém. Vamos cantar, irmãos, o de número 180, o hino titulado Adoração ao Espírito Santo e o seu Consolador.
ajudá-lo, praticando o perdão. Podemos ajudar, vivendo mais em união. Vamos ajudá-lo, abrindo nosso coração. Devemos ajudá-lo, estendendo a nossa mão. Pede com a sua humildade que o ajudemos a levar para a humanidade, levar o alívio que sentimos aqui. Dar ao mundo um motivo para conosco sorrir. Ele está nos pedindo que vivamos em santidade, que sejamos mais humildes e pratiquemos a bondade. O irmão Aldo merece nossa consideração, todo nosso respeito e toda nossa atenção. Considera de todo seu coração, ele nunca nega para nós sua compreensão. Vamos colaborar, vivendo esta doutrina. Precisamos ajudá-lo, obedecendo a disciplina.
irmãs. Que hino lindo, irmãos. Orando a Deus, fazendo a vontade do nosso Deus, fazendo a vontade. Irmãos, nós só tem de ganhar das bênçãos que o nosso Deus tem para nos dar. Deus está feliz com a presença do Senhor aqui presente. Juntamente com seu Filho amado Jesus Cristo, juntamente com a Mãe Virgem Maria Santíssima, a querida Santa Vó Rosa, e também o Santo Profeta Irmão Aldo. Aproveita, irmãos, o máximo esta santa reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, dedicada também à Santíssima Trindade Excelsa, para que possamos ser alimentados, fortalecidos, para que possamos ser ajudados e consolados. O título da mensagem: a oração. A oração nos liga a Deus e ao seu santo. São palavras que devem vir da alma para um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de Deus. A oração pode ser individual e particular, ou em público, como fazemos em nossas reuniões apostólicas, e pode envolver palavras ou música. No Antigo Testamento, a oração já estava presente. Os profetas Abraão, Moisés, Isaías, entre outros, são exemplo da comunhão e oração com o Criador e do próprio povo de Deus, sendo os Salmos um exemplo dessa expressão. Já no Novo Testamento, Jesus, apesar de estar em perfeita comunhão com Deus Pai, é considerado modelo e mestre de oração, orando ao Pai em longas vigílias, em momentos decisivos da sua vida, desde o batismo do Rio Jordão até o sacrifício e morte no Calvário. Jesus nos deixou a oração mais perfeita e repleta de significado, Pai Nosso, considerada a perfeita síntese do seu Evangelho, ensinando também o seu discípulo a terem fé e devoção, transmitindo-lhes as disposições requeridas para uma verdadeira oração. Jesus garantiu-lhes que também seria ouvida as suas preces sempre que orasse de coração, porque a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Aliás, é o próprio Senhor Jesus que manda orar conforme as suas necessidades. E São João registrou em seu Evangelho: pedi e recebereis, assim a vossa alegria será completa. Todo filho de Deus, ao adorar o seu Criador, sente o desejo em sua alma de expressar seu sentimento de louvor e gratidão pelas maravilhosas obras que tem nos proporcionado e pelas dádivas que nos concede. Falando com Deus, já está orando. Geralmente, na oração, em primeiro lugar, vem a invocação, que é o chamamento de Deus. Ó Deus, meu Senhor, ó Deus, meu Pai. Não há uma ordem determinada para as partes da oração, porém é bom que seja feita com sabedoria. Comumente, em segundo lugar, vem o louvor. É a glorificação ao Senhor Deus, por palavras partidas do profundo coração, que se diz do reconhecimento da grandeza e da majestade do seu reino, do poder, da honra e da sua glória, da sabedoria, da justiça e da bondade, da grandeza de suas obras e tudo, enfim, que fez nos céus e na terra. No louvor, entende-se o reconhecimento de Deus como o único Deus vivo e onipotente, Senhor e Rei,
Pai e Criador, Deus eterno, que sempre existiu e existirá, e nenhum outro haverá como Ele. Igualmente, o reconhecimento do poder dado a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e ao Santo Profeta Irmão Aldo, o nosso Supremo Pastor. E no final da oração, depois dos agradecimentos e antes do amém, é usual dizer que Deus seja louvado para todos sempre. É o desejo da alma que o Senhor continue sendo louvado eternamente. No meio da oração, vem a súplica ou rogo. E a súplica a Deus daquilo que esteja querendo para si ou para alguém. Mas no pedido não deve haver injustiça, pois se houver injustiça, seu pedido não será atendido. Porque Deus ouve a oração do justo, mas reprova a do pecador e do ímpio. Nenhuma oração deve ser mecanizada, isto é, decorada ou simplesmente falada. Deve ser, porém, espontânea e fervorosa, que seja feita com coração puro, alma limpa, sabendo que Deus não ouve o pecador. Para que não haja dúvida, afirmamos nesta igreja apostólica que Deus habita com o homem santo, mas não habita nos ídolos e nem está a imagem de santo que estão nos céus. Aliás, é isto que ensina o Santo Estevão, quando afirma o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como revela o profeta. O céu e o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Portanto, para a oração ser ouvida e atendida por Deus e seu santo, deve-se observar todos os preceitos do Senhor para uma vida santificada. É isso que Jesus disse ao afirmar o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. E acrescentou: nisto é glorificado meu Pai, que des muito fruto e assim sereis meu discípulo. O estar bem preparado para orar, a fim de produzir os frutos da fé, é agradável a Deus o Pai, e nisto Ele é glorificado. E como Cristo, Jesus, o autor da doutrina, por ela inverteu seu sangue na cruz, temos ensinado também a orar a Deus em seu nome. Aliás, Ele mesmo ensinou dizendo: e tudo quando perdides, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. E nos tempos presentes, tendo se cumprido a promessa a respeito da vinda do Espírito Consolador, oramos e ensinamos a orar também em nome da Santa Vó Rosa, por ser a santa preparada por Jesus, a fim de amparar o seu povo. Devemos orar também em nome do Santo Profeta Irmão Aldo, por ser o sucessor da Santa Vó Rosa e foi preparado por ela como supremo pastor deste rebanho. A oração pode ser mais simples possível. Pode alguém não saber falar corretamente a sua própria língua, mas se tiver o coração puro, uma vida irrepreensível, sua oração será ouvida por Deus. Quem tem fé, sente o desejo de orar, ou de pedir a graça do Consolador e do Santo Profeta Irmão Aldo. Ore, mas não precisa ficar repetindo a mesma coisa, pois não é o muito repetir que vale. O nosso Senhor Jesus Cristo ensinou uma oração simples e perfeita dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Esclarecemos que todo aquele que crer nesta doutrina apostólica e pratica com sinceridade, por ser de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, pode orar, quando precisar da graça em nome deles, pedindo o que for de justiça e necessário, e se merecer, se-lhe é concedido. Pode também orar quando estiver enfrentando algum perigo, clamando mesmo que seja em pensamento, com fé pelo nome desse santo, e todo o perigo será evitado, e todo o mal afastar-se há de si. Porém, não deve orar pelos outros no sentido imperativo, ou seja, implorando ou dando ordens para que Deus e o seu santo executem uma bênção ou uma graça. Todavia, pode pedir em suas orações a misericórdia, a proteção da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, para alguém que esteja sofrendo, mas nunca impondo as mãos e nem tampouco indo em casa ou nos hospitais e casa de saúde para orar individualmente. Pode também utilizar os pedidos de oração em nosso site ou em nossas reuniões presenciais, pois no momento da oração final, o pastor oficiante ora e intercede ao nosso santo por todas as pessoas cujos nomes ali foram depositados. Estimados irmãos apostólicos, lembre-se que estamos no tempo do Consolador e do santo pastor prometido por Jesus, e vivemos sobre a graça desse santo. Precisamos estar unidos a eles e, portanto, devemos-lhes fidelidade e obediência. O nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, ouve a nossa oração, as nossas petições, e se merecermos, concede saúde e cura aos enfermos. Esses santos precisam da verdadeira fé, confiança, obediência e esperança de cada um de nós para conceder em sua bênção, graça, proteção e amparo, e sim atenderem a nossas orações. Queridos irmãos e irmãs, aqui presente, e também os internautas, a oração é uma arma que Deus nos concedeu para nos livrar do mal, da tentação e do poder, ou seja, de todas as coisas que têm dominado o ser humano aqui na terra. A oração, irmãos, ela precisa ser feita com carinho a Deus nosso Pai, com respeito, com devoção, com sinceridade, com fidelidade e com sabedoria. A oração, ela precisa ser feita também com muita sinceridade. Irmãos, a oração é uma arma que Deus nos concedeu e nós precisamos colocar em prática. Irmãos, Deus, o Pai, Ele está ao nosso lado 24 horas. Jesus Cristo, a sua mãe, a nossa mãe, Virgem Maria Santíssima, e todos os santos e anjos do reino celestial. Mas, irmãos, precisamos viver uma vida santificada. Mas, irmãos e irmãs, todos nós aqui presentes, vamos meditar comigo. Precisamos viver uma vida honrada. Precisamos viver uma vida, irmãos, com os preceitos doutrinários que esta igreja apostólica nos ensina 24 horas. Porque não sabemos os momentos da nossa vida aqui na face da terra. Precisamos estar preparados 24 horas, mas estiver com o pensamento, estiver ligado com o reino dos céus, irmãos, o poder do mal,
O poder, ou seja, de todas as coisas más, não tem força contra o apostólico, a apostólica, que está com o pensamento, que está ligado ao reino dos céus. Irmãos, por que muitas pessoas que estão na igreja apostólica vai bem no sentido espiritual? Porque está ligado com o reino dos céus, está ligado com a Santa Avó, está ligado com o santo profeta irmão Aldo. Irmãos, estando ligado está em oração, estando em oração está em vigilância, estando em vigilância está em comunhão com o reino dos céus, estando em comunhão com o reino dos céus, irmãos. O poder do mal não tem força com o apostólico para dominar a vida do apostólico. Irmãos e irmãs, por que alguns apostólicos não vai bem no sentido espiritual? É porque, irmãos, está levando as coisas em brincadeira. Irmãos, Deus nosso Pai, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, muitas vezes quer ajudar o apostólico, a apostólica, e não consegue, no sentido espiritual, através da oração. Mas aqui está mostrando, irmãos, desde lá do passado, através dos santos profeta, através, conforme está mostrando o Antigo Testamento, ele já orava a Deus nosso Pai. Jesus Cristo orava a Deus nosso Pai, irmãos, pedindo sabedoria, ou seja, os momentos que ele passou aqui na terra, irmão, pedindo para dar a fidelidade, logicamente que nasceu com todas as virtudes do reino do céu, o príncipe da paz, Jesus Cristo, mas ele orava a Deus o Pai, pedindo sabedoria. Por que, meu Deus, hoje nos dias presentes, algumas apostólicas estão na igreja, mas não está orando, irmãos, não está vigiando. Irmãos, todos nós temos a nossa fraqueza espiritual, ninguém é santo. Santo foi a Santa Avó, foi Jesus Cristo, foi a Virgem Maria Santíssima, foi os santos que viveram aqui na terra. Mas nós apostólicos precisamos orar, e todo apostólico que ora, irmãos, Deus está presente, e todo apostólico que não ora, vai perdendo as virtudes e a graça do Espírito Santo do Pai, e perdendo todas as virtudes, a graça das virtudes do Espírito Santo do Pai, vai perdendo tudo, e perdendo tudo, irmãos, pode deixar esse santo caminho. Agora eu faço uma pergunta: é isso que Deus quer desta igreja, o apostólico, deixar esse santo caminho porque não orou, porque não fez a sua parte, não pediu a Deus, a Jesus, dar sabedoria, fazer uma oração com amor, fazer uma oração, irmãos, sem fanatismo? Eu quero mostrar aos nossos irmãos uma oração, irmãos, com lealdade, uma oração com fervor, uma oração com garra, uma oração com muita determinação, é ouvida no céu. A oração do justo é ouvida no céu. A oração do pecador, do ímpio, não é ouvida no céu, não. Um apostólico pode frequentar reuniões e reuniões, mas se não se arrepender do pecado, não pedir através da oração, Deus, ó Pai, Deus Senhor, Deus onipotente, Jesus Cristo, príncipe da paz, da bondade e da misericórdia, Virgem Maria Santíssima, Santa querida Vó Rosa, Espírito Consolador, Santo Profeta irmão Aldo. Irmãos, se fazer uma oração com garra, com muita determinação, nós iremos conquistar nossos objetivos, no sentido espiritual primeiro, depois material. Porque muitos apostólicos não vai bem, é porque não ora, é porque está com o braço cruzado. Irmãos, não é hora mais de ficar com o braço cruzado no sentido da oração. Devemos orar com muita fé, com muito amor, com muita gratidão. Irmãos e irmãs, aqui está mostrando nesta mensagem sobre que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, uma simples oração: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, é uma oração simples. Alguns jovens estão na igreja apostólica, não têm orado, irmãos e irmãs. Algumas crianças estão na igreja apostólica, não têm orado, porque o pai, a mãe, o tio, a avó, o vô, não têm ensinado. Irmãos, a oração é uma arma poderosa que cada apostólico, nós, a família apostólica, precisamos colocar em prática.
porque se nós não colocar em prática a oração, como que Deus vai derramar chuvas de bênção para a nossa vida espiritual? Devemos orar constantemente contra as ciladas do inimigo, contra o poder do mal e todas as coisas más que estão dominando uma parte do ser humano aqui na terra, que não tem Deus no coração, mas graças a Deus boa parte tem Deus no coração. Mas irmãos, precisamos viver em boas obras também. Não é só orar, mas muitas vezes ora, mas pratica as coisas que não agradam a Deus. Não adianta nada. É orar e praticar boas obras. Praticando boas obras, está praticando a santidade. E praticando a santidade, está praticando a fidelidade. E praticando a fidelidade, está praticando todas as virtudes e qualidade do reino dos céus. E praticando todas as qualidades do reino dos céus, tudo vai bem na nossa vida. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Agora, se uma pessoa não saber orar a oração do Pai Nosso, irmãos, é muito triste, não é verdade? Uma igreja que canta o hino, a oração do Pai Nosso, uma igreja que ensina a simples oração do Pai Nosso, pode ser simples palavra. Uma irmã idosa, um irmão idoso, está ali orando: Deus, dá saúde para o meu corpo, Santa Avó, dá força. Irmãos, e fala aquela palavra: Santo Irmão Aldo, dá força, amém. A Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Deus e todos os santos já ouviu, não é verdade? Agora, se a pessoa, irmãos, não se preocupar para orar, para que Deus, Jesus, Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo e todos os santos e anjos, ajuda o irmão, a irmã, todos nós, família apostólica, em todo sentido, aí fica difícil. Por isso aqui está mostrando nesta mensagem. Esclarecemos que todo aquele que crê nesta doutrina apostólica e pratica com sinceridade, por ser de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, pode orar quando precisar da graça em nome deles, pedindo o que for de justiça e necessário. Se merecer, será concedido, irmãos, a graça, as virtudes do Espírito Santo do Pai. Irmãos, esta doutrina verdadeira está nos ensinando a orar. Esta doutrina verdadeira sempre nos ensinou que esta arma que Deus nos concedeu, não podemos deixar de lado. É colocar em prática todos os dias de nossa vida terrena aqui na face da terra. Mas também uma parte desta mensagem está mostrando: não devemos orar um pelos outros no sentido imperativo. Ou seja, implorando o irmão, a irmã, dando ordem para que Deus e o seu santo executem uma bênção, uma graça para a irmã e para o irmão. Irmãos, isto tem ensinamento do Santo Bispo. O Santo Bispo, ele ensinou nesta igreja apostólica que devemos, irmãos, ou seja, orar sim, pelo nosso semelhante, mas nunca, irmãos, muitas vezes, implorando para que realize Deus, nosso Pai, Jesus, todos os santos e anjos. Veja bem, irmãos, uma bênção, uma graça para aquela pessoa. Aqui está mostrando nesta mensagem: todavia pedimos em orações a misericórdia de Deus nosso Pai, a proteção da Santa Avó Rosa, a proteção do Santo Profeta Irmão Aldo. Irmãos, para aquela pessoa que está sofrendo, para aquela pessoa que está angustiada, para aquela pessoa que muitas vezes fala: irmãos, ora lá na sua igreja. Irmãos, esse é o nosso dever. Pedir para a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, a proteção, a misericórdia para esta pessoa que está no sofrimento, que está precisando de uma oração. Irmãos, aqui está mostrando também nesta mensagem: nunca impondo mãos, em tão pouco indo em casa, hospitais, casa de saúde, fazendo muitas vezes uma oração. Assim sabemos, temos conhecimento, através da doutrina,
Aqui está relembrando nesta mensagem, bem claro e bem transparente para nós entendermos, tomar conhecimento, é o nosso dever, colocar o nome daquela pessoa na caixa de pedido de oração. No final da reunião, o pastor, irmãos, ele vai interceder pelos nomes que estão na caixa de pedido de oração e vai interceder por todos os nossos irmãos que estão ali presentes e também, muitas vezes, os internautas. Irmãos, esta igreja apostólica está ensinando sobre o valor da oração. Não é de hoje que a Santa Voz, Santo Irmão Aldo está nos ensinando. Vamos cada um de nós fazer a nossa parte. A oração do justo é ouvida no céu, mas depende de cada um de nós ter a santidade no Espírito, ter a consagração também, irmão, ter a santificação. Todo aquele que tem a santificação, Deus está presente, a Santa Voz e todo o poder do Pai, todo o poder de santos e anjos. Mas se o apostólico, apostólica, irmãos, não fazer a sua parte no sentido de oração, como nossos santos poderosíssimos, santos e anjos da corte angelical, vai ajudar o irmão, a irmã, você jovem, a vencer as lutas, vencer as tentações, vencer o poder do mal e vencer todas as coisas má que tem dominado este mundo. Por isso, irmãos e irmãs, Jesus, a Santa Voz, Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, ouve as nossas orações, o nosso pedido, mas aqui está mostrando, se merecermos concede saúde e cura os enfermos. Irmãos, é verdade. Quantos milagres que nós temos contemplado nesta igreja. Quantas maravilhas que nós temos contemplado nesta igreja. É porque a pessoa teve mérito. É porque a pessoa teve, ou seja, o mérito de receber uma bênção, uma graça, uma virtude do Espírito Santo do Pai. Mas infelizmente alguns apostólicos não têm recebido uma bênção de Deus, o Pai. Irmãos, não adianta nada conhecer Sagrada Escritura. É bom sim, é maravilhoso sim ter conhecimento. Não adianta nada conhecer, irmãos, passagens bíblicas, mas muitas vezes a pessoa não faz a sua oração para fugir do poder do mal e de todas as coisas que não servem para nós, família apostólica, filho e filha de Deus que está nesse santo caminho. Vamos avante, irmãos. Esta igreja é tudo para a nossa vida espiritual. Esta igreja apostólica está batendo na mesma tecla. Ora e vigia, meu filho. Irmãos, o amado apóstolo São Pedro lhe falou, Jesus também na sua pregação, orar e vigiar constantemente, porque o inimigo de nossas almas está lutando contra a nossa vida espiritual, mas nós temos a arma que Deus nos concedeu para nos defender de todas as coisas que tem dominado o ser humano aqui na terra. Irmãos, tem um hino que o coral canta que fala assim: entrega a sua vida a Deus, entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua vida ao Pai, entrega a sua vida a Santa Voz, Santo Irmão Aldo. Irmãos, o mundo está mal por falta do quê? É por falta da oração. Muitas vezes a pessoa fala Deus, mas muitas vezes, irmãos, também não vive os ensinos, os mandamentos de Deus. Deus, Ele é misericordioso, Ele tem muita misericórdia do ser humano. Mas Deus, irmãos, Ele toma as medidas na hora certa. Muitas vezes a pessoa está em casa, não conversa com Deus. Muitas vezes no trabalho, não fica o pensamento ligado ao hino. Todo aquele que está pensamento ligado ao hino, uma melodia cantada ou tocada, ele está com o pensamento ligado aos santos e anjos. Mas se a pessoa está com o pensamento em outras coisas, como que Deus vai ajudar? Como que Jesus, a Santa Voz, Santo Irmão Aldo, vai ajudar o irmão ou a irmã? Irmãos, a oração precisa ter sabedoria. Ela pode ser simples, mas desde que as palavras sejam com sabedoria, com fé, com fervor, com lealdade, com santidade, com carinho, com respeito aos santos e anjos, é ouvida no reino
dos céus. Mas a pessoa, irmãos, muitas vezes está orando, mas está brincando, está com outros pensamentos. Deus não pode ajudar. Como que Deus vai ajudar a realizar um milagre, uma cura no irmão e na irmã? Muitas vezes a pessoa está no pecado. Não é verdade, irmãos? Irmãos, esta igreja apostólica está nos ensinando. A Santa Voz, Santo Irmão Alto está fazendo a parte deles. Eles fizeram e está fazendo até hoje. Jesus nos ama. Deus nos ama. Santos profetas, santos apóstolos, nos ama. Mas depende de cada um de nós fazer também com respeito à nossa parte. Ter respeito a esses santos, irmãos. Irmãos, não estou criticando os irmãos aqui presentes, dizendo que os irmãos não sabem orar. Veja bem, todos nós sabemos orar. Mas eu digo uma palavra para você, jovem. Ora, sempre. Quando chegar em casa hoje, agradeça a Deus, irmãos, irmãs, todos nós, principalmente você, jovem, pelo dia. Pede para Deus o Pai, Jesus, a Santa Voz, Santo Irmão Aldo, sabedoria para enfrentar as lutas, as barreiras, a adversidade deste mundo tão cruel. Irmãos, que a Santa Voz, Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Tenha um bom ânimo, coragem, fé. Fica nesse santo caminho. O Santo Bispo, irmãos, eu sempre gosto de falar da palavra do Santo Bispo. Ele falava: amados, fica nesse santo caminho. Amados, fica com Jesus, fica com o Consolador. É verdade, irmãos, fica com o Consolador. Fica com o Santo Profeta, irmão Aldo. E feliz e bem-aventurado, grandes vitórias nós iremos contemplar todos os dias aqui na face da terra, nesta igreja apostólica. Amém. Gostaria de falar mais, irmãos, mas eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém. Convido os irmãos que estão sentados para ficar em pé, por gentileza. Que comunhão, irmãos. A reverência dos irmãos. Isto emociona, irmãos. Que a Santa Voz, irmão Aldo, ilumine a sua vida espiritual. Vamos cantar o hino do nosso inário. O de número 83, Hora Santa de Oração.
Irmãos, está aberta a oportunidade para nós falar com o nosso santo. Pede, irmãos, algo para a sua vida, no sentido espiritual, no sentido material, para o seu ministério também de pregação, no ministério de cantar. Os internautas também que estão conectados neste momento, faça sua oração com muita fé. Vamos orar, irmãos. Vamos cantar o de número 120, o hino titulado Louvor aos Céus. Meus agradecimentos, irmãos e irmãs aqui presente, pelo seu comparecimento, irmãos. Uma frequência muito linda nesta noite. Que Jesus abençoe a todos, irmãos. A Virgem Maria Santíssima, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, dê muita força para todos nós. Estão de braços abertos, irmãos. Só depende de cada um de nós fazer a nossa parte. Eu agradeço o coral, irmãos. Parabéns, viu, irmãos, corista, pela apresentação. Agradeço o nosso irmão regente, os adjuntos também pelo trabalho. Agradeço os músicos, agradeço também os componentes da orquestra. E agradeço também do profundo do meu coração a todos os irmãos jovens da filmagem. Parabéns, viu, jovem? Continua assim. Que, irmãos, o respeito que tem pelos pastores, como sobe aqui no púlpito, esse jovem, irmãos, estão de parabéns. Mas nunca deixe o orgulho dominar o seu espírito. Continua assim ajudando os pastores, auxiliando sobre o áudio, ou seja, o microfone, quando vai iniciar a reunião. Parabéns a você, jovem do som e também da filmagem. Meus agradecimentos ao porteiro, que a avó irmão Aldo abençoe a sua vida, dando muita saúde, muita paz. Meus agradecimentos, irmãos, do profundo do meu coração, aos pastores aqui presentes. Parabéns, pastores, todos fardados, irmãos. Que lindo, irmãos. Continua assim, ao exemplo para os pastores mais novos. Eu agradeço também a direção pela oportunidade que me concedeu. Eu quero, irmãos, pedir desculpa de alguma coisa, mas eu preguei com amor, irmãos, com sinceridade. É verdade, irmãos? E a Irmandade Apostólica percebe quando um pastor lhe prega com amor. É verdade. Ora em favor da direção da nossa igreja, viu, irmãos? É gostoso orar em favor da direção da nossa igreja, que eles orem em favor de nós. Meus agradecimentos também aos internautas, que Deus, Jesus e a avó abençoe a todos.
Vamos orar, irmãos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, que emoção, meu Deus, estar aqui reunidos na casa de oração. Uma emoção muito forte bate no fundo do nosso coração. Quando estamos reunidos, conforme estamos aqui reunidos, bondoso Deus, o Senhor tomou conhecimento quando teus filhos chegaram, cumprimentando o obreiro na porta, recebendo aquela palavra, a paz do Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, precisamos muito do Senhor aqui na terra. Dá sabedoria para todos nós enfrentar os momentos difíceis. Muitas vezes alguns irmãos e irmãs que estão conectados neste momento, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, estão passando um momento difícil na vida. No sentido espiritual, muitas vezes até no sentido material, vó. Muitas vezes estão desempregados. Muitas vezes estão lutando para que a senhora abra uma porta de emprego, tenha aquela esperança, aquela fé. E a senhora vai abrir uma porta de emprego para que possa trazer o pão de cada dia para o lar. Querida Santa Avó, Santo Irmão Aldo, abençoa a direção da nossa igreja, que é o Conselho Deliberativo. Dê muita saúde para ele, Santa Avó. Que a saúde em primeiro lugar. A outras coisas a senhora vai ajudando no sentido espiritual, principalmente também material. Que eles têm trabalhado muito no sentido, que é o sentido, a parte administrativa. Querida Santa Avó, Santo Irmão Aldo, eu me lembro dessa caixa de pedido de oração, que a senhora tomou conhecimento juntamente com Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria Santíssima, que os teus filhos foram até a mesa de recepção, ali viu a caixa de pedido de oração e colocou os nomes ali, aonde sentiram o desejo de colocar o nome das pessoas que têm um carinho, um respeito pelas pessoas aqui na terra. Muitas vezes, Santa Avó, Irmão Aldo, colocou o próprio nome, muitas vezes um pai de família, muitas vezes um jovem. Muitas vezes esse jovem está triste, está abatido, muitas vezes está desanimado, vó, Irmão Aldo. Muitas vezes está pedindo misericórdia para a senhora, vó, Irmão Aldo. Já orou hoje, já fez a sua oração individual, mas está orando ainda, pedindo mais força para vencer a tentação, vencer o poder do mal. Santa Avó, Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa o pai de família, Irmão Aldo. Muitas vezes no seu labutar do dia a dia chega cansado em casa, mas tem lembrado das reuniões da Igreja Apostólica. Abençoa também, Santa Avó, Irmão Aldo, essas crianças aqui presentes, as mães apostólicas, este coral de nossa sede também, seu servo regente, os abjuntos, os componentes da orquestra, os músicos, que haja muita paz e muita união. Abençoa todos os pastores aqui presentes, que vieram participar e assistir a esta reunião, Irmão Aldo. Abençoa todas as famílias apostólicas, e teus filhos irão para os lares, irão embarcar na condução, livre de acidente e todas as coisas más. E assim, Santa Avó, que chegue em paz, com uma alegria no coração, e dê sabedoria, Deus, Santa Avó, Irmão Aldo. Eu, como mensageiro do Senhor, Irmão Aldo, dê sabedoria para as autoridades deste país. Abençoa esta nação brasileira, outras nações também deste mundo, que haja paz, que haja o perdão, que haja o diálogo um com o outro. Amados, aqui presente, os internautas, recebamos a bênção de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, dos santos profetas e dos santos apóstolos.
Sejam felizes, hoje e sempre. Amém.